Redação Novo Tempo no ar para você que acompanha a gente pelo rádio e pela TV Novo Tempo. Está no ar mais um programa e hoje com um convidado especial, como acontece todas as semanas, a jornalista Jaqueline Herodec. Dessa vez, seja bem-vinda, Jaqueline. Obrigada. Mais uma vez, e para mim é inédito, porque ela veio da outra vez e eu não estava aqui quando ela veio. Muito bem. Primeira vez que eu estou te recebendo aqui, então seja bem-vinda pela primeira vez comigo aqui. Obrigada. Muito bem. Temos juntos aqui conosco, não o Hélio Moura, o Wagner Cantori, que eu preciso apresentar primeiro. Eu estou aqui, mas eu estou vendo o Hélio aqui, ele está aqui também. Exatamente, o Hélio Moura Agora aqui. sim, Agora sim, Hélio Moura. E por último, Suzane Lima. Seja bem-vinda mais uma vez, Suzane. Muito obrigada. Bom, e no Redação de hoje a gente discute sobre as consequências dos atentados terroristas de Paris e também sobre a repercussão que essa tragédia teve na internet. E ainda a gente conversa sobre a polêmica do aplicativo do Bolsa Família para smartphones e também sobre um concurso de Miss onde a aparência não importa. Mas é claro que a sua participação é fundamental neste programa e você pode fazer isso de que maneira, Suzane? Participando pelas nossas redes sociais. Tem o nosso site, novotempo.com/jornalismo e no Facebook, facebook.com/ntjornalismo e no Twitter e no Instagram, @ntjornalismo. Bom, e o nosso primeiro tema de hoje não poderia ser outro, a não ser o que aconteceu nos últimos dias, que tem sido de terror e guerra entre europeus e o grupo extremista Estado Islâmico. Os ataques ocorridos na cidade de Paris deixaram 129 mortos e mais de 350 feridos. França e Alemanha se enfrentavam em um jogo amistoso na noite da última sexta-feira. O estádio estava lotado de torcedores das duas seleções e, aparentemente, essa seria mais uma noite tranquila na cidade de Paris. Aparentemente. Aos 16 minutos do primeiro tempo, um grande estouro é escutado em todo o estádio. 3 minutos depois, um segundo estrondo ainda maior ecoa pelo local. Era o início do maior ataque terrorista já sofrido pelo país. A ação começou por volta das 9h20 da noite. 3 homens-bombas detonaram os explosivos quando tentavam entrar por um dos portões do estádio. Ao final da partida, a maioria das saídas foram interditadas por questão de segurança. Os torcedores, em pânico, invadiram o gramado e aguardaram por informações. A alguns quilômetros do estádio, outros 4 terroristas invadiram uma casa de eventos. O local tem capacidade para 1.500 pessoas e estava lotado devido ao show de uma banda de rock. No meio da apresentação, os terroristas abriram fogo. 80 pessoas morreram na hora. A polícia chegou minutos depois e entrou em confronto com os terroristas. 2 deles morreram. Este vídeo mostra o momento em que as pessoas que estavam no estabelecimento saem desesperadas ao som dos tiros. Muitos feridos precisaram ser carregados. Um restaurante e uma pizzaria foram os outros alvos escolhidos pelos terroristas. No restaurante, um homem com uma metralhadora disparou aleatoriamente para dentro do local. Já na pizzaria, um homem-bomba detonou um explosivo. Felizmente, ninguém ficou ferido. Horas depois dos ataques coordenados, o Estado Islâmico divulgou uma nota reivindicando a autoria do atentado. Em resposta, o presidente francês François Hollande autorizou o ataque a pontos estratégicos do grupo jihadista na Síria. Além da França, a Rússia também tem realizado ataques aéreos em sedes do Estado Islâmico na Síria e já declaram guerra aos terroristas. Bom, a palavra é terroristas, terror. Um atentado como esse alcança o seu objetivo quando ele dissemina essa sensação de temor constante, não existe um lugar seguro para se estar. Eu fico pensando, no dia que aconteceram os atentados, eu tenho um amigo que mora em Paris e a gente tem um grupo no WhatsApp e amigos aqui do Brasil estavam falando para ele, cara, sai daí, porque o pessoal falou que o Estado Islâmico falou que vai atacar várias outras cidades de Paris, tal, não tem lugar seguro, sai daí. Então, do outro lado do oceano, já sente isso. Quem está lá sente a mesma coisa. O objetivo do Estado Islâmico realmente foi alcançado?
Eu acho que essa questão de instalar o medo, com certeza, né? Eu acho que depois de uma tragédia como essa e depois de uma ameaça esses ataques continuariam não só em Paris, mas em outras grandes cidades da Europa, e você já vê que as pessoas estão com medo pela grande comoção. Muito mais policiais, essa questão do estado de emergência. Então, ao meu ver, com certeza atingiu esse objetivo de instalar um medo. Mas pelo que a gente pôde acompanhar, eles estão, assim, numa maneira de vingar contra esse terrorismo, eles estão saindo às ruas, tentando levar sua vida normal, voltar à rotina para mostrar para eles, para os terroristas, que os parisienses eles não iam mudar o estilo de vida para dar esse gostinho para eles. É o que a gente pôde acompanhar nos noticiários nessa semana, né? Eu ia dizer que aqui, agora a gente está acompanhando, o mesmo que a gente acompanhou na época do 11 de setembro, com desdobramentos desse ataque. Claro, a polícia da França, ao longo da semana, trabalhou arduamente para tentar encontrar novos focos, inclusive teria frustrado novos ataques que seriam feitos, inclusive na região, na capital financeira ali da França. Mas o que a gente tem percebido também são outras coisas. Por exemplo, quantos voos ao longo dessa semana foram cancelados ou foram adiados porque havia a suposição de haverem bombas ali, ou, sei lá, jogos de futebol que foram cancelados também. E, claro, em todos esses casos não havia bomba nenhuma, mas o estado de emergência, o estado de apreensão que é instalado por conta dos atentados leva a essa questão. Então, as pessoas, aí tem gente que se aproveita da situação e quer fazer brincadeirinhas, como aconteceu, se não me engano, nos Estados Unidos essa semana. Um senhor de 67 anos fez um telefonema dizendo que havia uma bomba no avião. Aliás, ele estava no avião e disse que havia uma bomba. Aí ele foi interrogado depois e ele confessou para os policiais que ele estava só fazendo uma piada. De 67 anos? 67 anos. Que piada ótima. E aí, além dessas brincadeiras de péssimo gosto, tem, quem sabe, os próprios terroristas aproveitando essa situação, né? Enviam uma notificação de que há uma bomba, porque o terror, a intenção é instaurar o terror. E o terror é instaurado assim. A gente está mostrando, a mídia mostra isso constantemente, então você aproveita a situação de insegurança e de medo que as pessoas já estão por conta dos últimos fatos. O Leite falou de um amigo que estava morando lá e no momento todo mundo pedindo para sair. Eu estava conversando essa semana com uma colega que vai nas férias em fevereiro para Paris. E ela estava falando, poxa, será que vai ter alguma coisa? Será que eu vou morrer? Será que vai acontecer alguma coisa? Ela vai em fevereiro. E a gente, né, tá vivendo agora. É desde agora. Então, assim. Há sites, inclusive, sites de vendas de passagens aéreas e, na verdade, de hotéis na França que estão oferecendo até 40% de desconto para ver se atraem turistas, porque as pessoas estão com medo agora de ir à França. E isso que Paris, né? Paris é a segunda cidade mais visitada do mundo. Acho que a primeira é Nova York, segunda é Paris, não é isso? Então, assim. Imagina, promoções no hotel. Pode falar. Sim. Não, só uma outra situação que está acontecendo, que eu acho que essa é mais triste, é o preconceito que está gerando em relação a esses imigrantes que moram lá. Numa das entrevistas que eu acompanhei durante essa semana, na hora que o repórter estava fazendo a entrevista, um cara, lojista, saiu expulsando esse muçulmano dali, que não queria que ele ficasse ali. O repórter teve que interromper a entrevista. Então, está gerando também essa sensação. E é claro, né, existem pessoas inocentes, a gente não tem o que negar, né? Agora tem um ponto que vale a pena ressaltar aí, porque o objetivo desses grupos terroristas, principalmente agora o Estado Islâmico, é a situação que dá para resumir assim: quanto pior, melhor. Ou seja, eles fazem um ataque desse, é lógico que eles sabem que esses outros países vão retaliar, vão tentar entrar no território deles, jogar bombas, ir para a guerra. E no final das contas é isso que eles querem mesmo, porque eles têm uma visão deturpada, inclusive dos escritos sagrados do Islã, e eles buscam o final dos tempos de acordo com a leitura deles. Então, se eles forem atacados, se tiver uma guerra contra muçulmanos do mundo inteiro, seja por preconceito ou contra eles que estão fazendo essas ações, eles se sentem felizes por isso. E é por isso que eles vibram quando morrem os infiéis que não servem a religião deles, etc. Obviamente, lembrando, né, é uma visão deturpada que eles têm dos escritos. Agora, isso que a Suzane já trouxe um pouco é um lado muito interessante também, porque assim, eles respondem por uma parcela pequena dos mais de 1 bilhão de muçulmanos que tem no planeta. Mas, ao mesmo tempo, fica um estigma com
todo e qualquer tipo de muçulmano, porque principalmente aqueles que se vestem de uma maneira característica. Vendo nas redes sociais esses dias, eu vi algumas pessoas falando assim, viu, é isso que dá, deixar esse pessoal entrar discriminadamente na Europa, aí entre eles existem terroristas disfarçados de pessoas comuns, etc. Então, cria essa situação onde existe uma desconfiança com toda e qualquer pessoa que está vindo da região da Arábia ali, não é? Isso eu acho que é muito importante e quantas vezes a gente falar ainda vai ter essa desinformação geral. Você colocou muito bem, existe um grupo que faz uma interpretação deturpada dos escritos sagrados. Muçulmano não é sinônimo de terrorista. É justamente essa, como você disse, uma desinformação, porque a pessoa ela não tem noção do que é o Estado Islâmico, do que são os muçulmanos. Então, por exemplo, o comandante do Estado Islâmico, ele se autoproclamou califa. E o que isso significa? Que ele é autoridade, tanto política quanto religiosa, para todos os muçulmanos em todas as partes do mundo. Claro, na cabeça dele. Só que tem que levar em consideração que muitos muçulmanos simplesmente não o reconhecem como califa. E tanto é que o Estado Islâmico é um braço da Al-Qaeda, que foi considerado pela Al-Qaeda extremamente radical. Exatamente. Então, é muito difícil explicar, porque a gente tem uma imagem da questão de relacionar o muçulmano com o terrorismo, mas tem que separar. Entender que o muçulmano não é um terrorista e que essa relação automática que as pessoas fazem é muito errada, é muito equivocada. Inclusive, muitas mesquitas, né, divulgaram notas e discursos repudiando e tentando mais uma vez explicar essa situação que você acabou de dizer. Esse rótulo vindo da desinformação, ele é muito prejudicial em vários aspectos. Não sei se eu estou fugindo do assunto, mas vou ser rápido. Tem essa história, muçulmano igual a terrorista, quando não se entende profundamente as questões. Cristão é sinônimo de homofóbico, quando as pessoas não entendem completamente a situação. Existem grupos que pensam de uma forma, mas isso não quer dizer que o todo pensa desse jeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não criar um rótulo cheio de preconceito quando não existe nada nessa questão. Agora, tem um outro ponto, que é a questão da retaliação, né? A França já declarou guerra ao Estado Islâmico, fez ataque esses dias, a Rússia já está atacando, tem uma coalizão liderada ali pelos Estados Unidos também. O objetivo é tentar neutralizar ao máximo o Estado Islâmico, nesse momento, pelo menos dentro do seu território. Da mesma maneira, até grupos, de alguma maneira, que não representam algum Estado, como o grupo Anonymous da internet, falou que ia lançar uma guerra cibernética contra o Estado Islâmico. Muita gente até fala assim, mas como assim? Vai fazer o quê contra eles na internet? Vai cortar as relações que eles têm que ter, às vezes, de se comunicar por redes sociais, de alguma maneira, derrubar essas conexões ou mesmo expor planos que eles possam ter divulgado entre eles, de um atentado em tal lugar, etc., para frustrar os planos deles. Minha pergunta é, no caso dos ataques com armas, com bombas, etc., ao Estado Islâmico, a saída é essa mesmo, para acabar com a guerra declarada do Estado Islâmico, é preciso guerra contra eles realmente no sentido físico da coisa, porque ou violência vai gerar só mais violência? Já se diz por aí que guerra gera guerra, né? Eu não sou nenhuma especialista para falar, obviamente, mas o que a gente percebe é o seguinte, é o petróleo que financia todo esse horror, toda essa guerra pelo Estado Islâmico. Então, acho que tinha que pensar numa maneira estratégica de acabar com essa fonte de renda deles, porque se é isso que financia e uma vez que eles não têm isso, então acho que dificulta mais o processo deles. Eu não sei qual seria a maneira também para acabar com esse esquema de petróleo. Não sei se é soltando bombas, se tem um meio mais legal de resolver a situação. Mas, aparentemente, na minha opinião, de tudo que eu vi, seria uma maneira mais eficiente, eu acho que menos trágica, porque muitas pessoas inocentes estão por ali também, né? Mesmo próximas aos centros, como é que chama? Os QGs? Tipo os QGs. As cidades, as bases, sedes exatamente. do Estado Islâmico. Eu acho que tem que considerar que, por exemplo, no caso da Síria, não existe, eles têm um grande controle ali na cidade, no território onde eles estão ali.
E me fugiu o nome da cidade. Mas eles têm controle e também têm controle em grande parte do Iraque. Só que, assim, o que eles têm que tomar cuidado, o que eu acredito que tem que tomar cuidado é não responder um atentado desse da mesma forma, como que penalizando os civis. Porque o que aconteceu em Paris foram civis, né? Que morreram. E tem que levar em consideração que na Síria ainda tem muitos civis que moram por ali, que estão sob o controle do Estado Islâmico. Só que o problema é que não é uma coisa assim tão simples. Quando você pensa na questão do Oriente Médio, não tem assim, o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Às vezes, o amigo do meu inimigo é meu amigo. São questões assim muito delicadas. Por exemplo, a questão do surgimento do próprio Estado Islâmico teve origem na questão do grande bombardeamento das intervenções, né, militares dos Estados Unidos. No Iraque, no caso. Que criou aquele vácuo no governo e simplesmente colocaram uma pessoa ninguém para resolver aquilo. Então, no meu ver, a violência gera violência. Você falou sobre o surgimento do Estado Islâmico, me veio uma outra coisa aqui também que eu refleti essa semana. Esse recrutamento que eles fazem desses jovens é muito forte isso. Eu também fiquei pensando, poxa, deveria existir uma estratégia para cortar o mal já logo por aí, nesse recrutamento. Porque quanto mais pessoas eles vão recrutando, mais forte vai ficando. Eu sei que é um processo muito bem feito que eles fazem, tanto é que são pessoas, pessoas já radicadas na própria Europa que estão junto com eles, né, infiltrados e tudo. Mas seria uma boa estratégia também. Outro problema é que ele geralmente pega esses jovens que são pobres, que estão, como a gente já comentou aqui outra vez, sem filosofia, sem rumo nenhum, e eles têm um salário, né? É um salário, acho que são 300, eu não vou falar que o valor... $400. Parece pouco, mas para quem não tem nada, isso é tudo. Imagina, é um salário, eles são funcionários. E eu tenho certeza, muitos do que estão ali, às vezes nem estão pela filosofia, eles estão porque é uma maneira deles estarem protegidos, é uma maneira deles terem uma renda, pertencer a um grupo, nem tanto por essa fé que tem de pano de fundo. Tá certo. Bom, o assunto poderia se estender por bastante tempo aqui, mas a gente sabe que essa história vai demorar a acabar, infelizmente. Infelizmente. Depois do intervalo, a gente discute sobre a repercussão que esse atentado terrorista e outras tragédias tiveram nas redes sociais. A gente volta já.